Vamos falar hoje sobre a cessão como forma de aquisição da propriedade imóvel. Tá? Dando continuidade, essa é a última das formas de aquisição de bens imóveis, no caso prevista no Código Civil. Começando pelo início, vamos falar sobre o conceito de accessão, que é um modo originário de aquisição da propriedade, em virtude do qual ao proprietário fica pertencendo tudo aquilo que se une ou adere ao bem. Pois bem, essa questão da accessão lembra um pouquinho aquilo que a gente já estudou antes de chegar aqui, né? Não talvez em coisas, mas em outras disciplinas, entre principal e acessório, né? Para reforçando então aquilo que todo mundo sabe, né? Quem cursa direito e chega no sexto semestre já sabe disso, de que o acessório segue o principal. Pois muito bem, se tu é dono do principal, que é o bem imóvel, tu é dono do acessório. A palavra accessão tem a mesma origem de acessório. Por isso que eu fiz aqui embaixo, aqui, né, para demonstrar as 5 primeiras letras, né, das duas palavras de accessão e de acessório são as mesmas, né, indicando que a etimologia da palavra é a mesma. Então, o que é a accessão? Então, é essa forma de adquirir propriedade pela mudança, pela transformação do bem. Tá? Então, essa é a característica, e vou mais longe ainda. Ele é também uma forma de aquisição até de bens móveis. Se tu parar para pensar um pouquinho, também serve para móveis. Nós estamos falando aqui de imóveis, certo? Vai ser vai ser não, é a forma como o legislador regulamentou no Código Civil, tá bem? Então, o que é a cessão? É essa questão de estender a propriedade a tudo aquilo que se une ou adere ao bem. Então, as coisas que futuramente vierem a se unir ao bem pertencerão ao dono do bem por um princípio da accessão. No Código Civil, a accessão está no artigo 1248 e começa esse artigo por apresentar todas as formas de accessão. Então eu vou pegar aqui, fazendo a leitura, já apresentando a classificação da accessão para vocês, né? Então, assim diz assim, no 1248, a accessão pode dar-se por formação de ilhas, por aluvião, por avulsão, por abandono de álveo e por plantações ou construções. Pois bem, nesse vídeo de hoje, vamos ver se a gente consegue na íntegra, né? Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar só sobre esses 4 primeiros aqui, que são as chamadas accessões naturais, e que são as menos importantes. O que tem de mais importante nessa parte da matéria? Praticamente saber o conceito de cada um. Né? Eu vou dar então o conceito, alguns exemplos, né? Alguns comentários superficiais, mas o meu objetivo, enquanto professor de Direito das Coisas, é que vocês saiam dessa disciplina sabendo que existe. Né? Então, eu ouvi falar na faculdade, eu ouvi falar em aluvião, eu ouvi falar em avulsão, abandono de alvos, são palavras não muito comuns, né? Formação de ilhas já é uma palavra mais comum, né? Mas essas 3 aqui, né, denotam, no caso, o conhecimento de um juridiquês, né, que não é muito comum. Pois bem, vou deixar para depois, né, onde a gente vai se debruçar um pouco mais, é bem mais complexo, tem questões muito relevantes, no inciso 5º, que fala de plantações ou construções. As plantações também são chamadas de accessões mistas e as construções são chamadas de accessões artificiais. Só para vocês entenderem por que essa aqui é mista, né? Porque a plantação, ela conta com a participação do ser humano, né? Quando a gente planta alguma coisa, então ela é artificial por um lado, mas ela conta também com fenômenos naturais, né? Como é o caso da chuva, do sol, da geada, do vento. Quer dizer, eu preciso da ação da natureza para que uma plantação vingue, né? Mas eu preciso também da mão humana para que a plantação vingue. Então ela fica nesse meio, entre o artificial e o natural, por isso que é chamado de accessão mista. Já as construções são chamadas de accessões artificiais, alguns autores, muito poucos dos autores modernos, chamam também de accessão industrial.
tá? Então a gente vai ficar para depois, a gente vai comentar mais tarde. Para começar o assunto, vamos falar sobre a formação das ilhas, no caso, né? Prestem atenção aqui, né? Que aqui diz no artigo por formação de ilhas, mas aqui no Código Civil chama só das ilhas, tá certo? E aí diz assim no 1249, que é o primeiro artigo, né? Primeiro e único, né? Dessa subseção. As ilhas que se formarem em correntes comuns ou particulares pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteiros, observadas as regras seguintes. Eu já antecipo aqui que isso aqui é uma imagem do livro da Maria Helena Diniz. Eu acho que é o único livro de direito que eu vi, direito das coisas, né, que eu vi até hoje, com um desenhozinho, assim, com ilustração, né? Normalmente livros jurídicos não têm ilustração, né? Às vezes uma fórmula, uma chave, né? Um esquema, mas desenhozinho assim, né? Eu acho que é o único que eu conheço é o da Maria Helena Diniz. E antes de explicar o desenhozinho, que ele vai, né, completar o 1249, né, que tem os incisos, eu quero fazer menção aqui a essa parte que eu destaquei, comuns ou particulares. Então, correntes comuns ou particulares. O que é uma corrente? É um rio, certo? Corrente é um rio. Um rio, um curso d'água, né? É uma corrente, um curso d'água. E essa corrente, se ela for comum ou particular, as regras se aplicam. Qual é o problema dessa parte da matéria? É que quase 100%, eu só não digo que é 100%, porque tem uma exceçãozinha ou outra, mas quase 100% das correntes no Brasil são públicas. Os rios são como ruas, certo? São bens públicos. Então, por princípio, as ilhas que se formarem em bens públicos serão públicas. Só serão ilhas particulares aquelas que se formarem em águas comuns ou particulares, que é um conceito em extinção. Foi um descuido aí do legislador que colocou ainda esse conceito que não existe mais, já desde a Constituição de 88, que nós temos o meio ambiente como bem público e os rios fazem parte do meio ambiente, assim como os mares, né? Então, é de muito pouca utilidade isso aqui, né? E exatamente por isso, então, que eu vou me restringir a fazer o comentário dos incisos com base nos desenhos do livro da Maria Helena Diniz. Então aqui, não é para imaginar, vocês estão vendo, é um rio, supostamente é um rio. Na beira desse rio nós temos a propriedade A e a propriedade B. Ela está separada aqui por essa flechinha, propriedade A e B. No outro lado do rio, só um proprietário, o C, certo? Então, propriedade A, B e C. Aqui, como são propriedades privadas, aqui tu imagina uma linha mediana do álveo. Essa é a expressão, né? O álveo do rio, que é o leito do rio, né? Tem uma linha mediana, uma linha imaginária, obviamente, que tem aqui, né? E aqui nós temos também, e aqui faltou no desenho da Maria Helena Diniz, nessa flechinha, uma linha imaginária do limite entre as propriedades que iria até aqui, né? Até o meio aqui. Então teria que fechar essa flechinha até aqui. Aí o que acontece? Nesse rio aqui do desenho se formou uma ilha bem grande aqui, né? Estou partindo do princípio que isso aqui talvez, né, para ilustrar melhor, propriedades rurais, né? E ainda se formou uma ilha bem grande aqui no meio, uma ilha formada. Pois bem, a quem vai pertencer essa ilha? Então a regra do Código Civil diz o seguinte: tu reparte ela numa linha imaginária, certo? Aquilo que ficar aqui nesse quadrante aqui, né, será do B, o que ficar nesse quadrante aqui será do A, e a metade da ilha aqui será do C. Então, nós temos 3 donos de uma ilha que foi formado nesse X aqui, né? Não é bem um X, né? É um T aqui, né? De linhas imaginárias dividindo essa ilha. É isso que diz o desenho, o primeiro desenho. O segundo desenho, no mesmo raciocínio, né? Propriedade A, B e C, só que a ilha se formou aqui no ladinho aqui. Ora, se essa ilha se formou aqui no ladinho, olha só, é só tu fazer a linha imaginária de novo. A quem pertence a ilha? Ao proprietário B. É isso aqui. Se ela fosse aqui, seria do proprietário A. Se ela fosse aqui, ela seria do proprietário C. Então aqui nós estamos diante de uma ilha com vários proprietários e aqui numa hipótese de uma ilha sendo de apenas um proprietário. Tá? Bem simplesinho, é isso que diz nos incisos. E aí, por fim, né, existe a possibilidade de que haja um alargamento do rio aqui, então novo curso ou braço aqui, ó,
alargou o rio, de uma ilha que pertencia ao C. Por que ela pertencia ao C? Porque na linha imaginária ela está para a propriedade C. Aí tu vai dizer, bah, professor, mas agora a linha imaginária mudou, né? Porque abriu um novo curso. Não, não. A linha imaginária continua, certo? E esse aqui, essa ilha que era do C vai continuar sendo do C, mesmo que abra um novo braço do rio. Tá bem? Então é isso aí, basicamente, certo? Só para ilustrar aí os incisos do artigo 1249, que eu nem me dei o trabalho de ler. Tá bem? Muito bem. Vamos para aluvião. A aluvião, no artigo 1250, diz assim: os acréscimos formados sucessiva e imperceptivelmente por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes, ou pelo desvio das águas destas, pertencem aos donos dos terrenos marginais sem indenização. Parágrafo único. O terreno aluvial que se formar em frente de prédios de proprietários diferentes, dividir-se-á entre eles na proporção da testada de cada um sobre a antiga margem. Que seria, se voltasse aqui, né? Porque aqui nós estamos falando, deixa eu só explicar aqui, eu vou voltar no desenho daqui a pouco. Assim, os acréscimos formados por depósitos e aterros naturais. Só para voltar aqui, é como se, em vez de uma ilha, né, que o movimento da água tivesse feito uma junção de terra aqui, ó, certo? Aqui, vocês estão vendo a flechinha aqui. A quem pertence? Diz o artigo ali, né? Aos proprietários marginais, aos ribeirinhos, tá bem? É eles que vão ser donos. Mas como aqui essa porção de terra pegou duas propriedades, né, o A e o B, tu vai dividir esse acréscimo entre os dois, observando, estendendo a linha divisória entre eles. É isso. Então, na verdade, essa norma aqui regula os chamados aterros naturais, estabelecendo uma regra muito simples de que os aterros pertencem aos donos dos terrenos marginais ou aos donos dos proprietários ribeirinhos, que moram na beira do rio. O melhor exemplo que nós temos disso é esse aqui, que acontece lá na cidade, na Praia do Cassino, né, Bagé Beach, como eu chamo, né, na cidade de Rio Grande. E aqui nós temos um mapa que eu achei no Google, né, de uma imobiliária, que mostra claramente quais são os terrenos de marinha. Então aqui, como vocês podem observar, é o mar, aqui é a praia, né, tá? Aliás, é impressionantemente tudo bem retinho, né, aqui, né, não parece não estar assim hoje, mas tudo bem. Aqui os quarteirões, esses sim, são bem retinhos, né? Quem conhece o cassino, essa avenida aqui, né? Essa aqui, ó, é a avenida principal ali, que todo mundo chega, tá bem? E aqui, essa avenida aqui tá a Saque, aqui, ó, nesse ponto da flechinha tá a Saque, aqui tá o Guanabara, e aqui tá essa rua que demarca os terrenos de marinha. Tudo que tem para cá é terreno de marinha. Aqui diz que são 445 metros, né? Então são mais de 4 quadras de terreno de marinha. E aí vem a pergunta, mas parei um pouquinho, professor, mas por que é tudo isso de terreno de marinha? Né? Então tem que ter uma explicação, né? E a explicação que me deu foi um professor da FURG de Rio Grande, né? Que eu vou explicar para vocês agora com base no decreto-lei. Tem um decreto-lei 9760/46, no artigo 2º, na seção 2, diz assim: são terrenos de marinha em uma profundidade de 33 metros. Aqui são 445 metros. Aqueles 33 metros medidos horizontalmente para a parte da terra da posição da linha do pré-amar médio de, olha aqui, 1831. Só para vocês terem uma ideia, os moles da Barra foram construídos em 1911, quase 100 anos depois de fazerem o pré-amar médio. O que é o pré-amar médio? Mediram a maré. E aí, lá em 1831, lá no início do século XIX, nós estamos no século XXI, a água do mar batia mais ou menos aqui. Tá bem? Mais ou menos aqui na Saque, nas proximidades da Saque. A Saque seria a beira da praia. Né? E aí, mediram lá, 33 metros, deu essa linha aqui, ó, que é essa linha aqui. O que aconteceu? Com o passar dos anos,
Aquela lama, né, que a gente vê aí toda hora, tá vendo, né? Aquela lama que vem, né? Deixa eu voltar aqui, não, aqui. Aquela lama que foi acumulando, e aqui está uma visão geral do cassino, né? Prestem atenção aqui, aqui é a cidade, não, onde estão as casas no cassino, certo? Essa linha aqui é os moles da barra, aqui, ó, tá bem fininho. Então isso aqui eu tirei no Google Earth, tá? É uma imagem relativamente recente. E o que que acontece? Da onde vem essa lama? Essa aqui, para quem não sabe, é a ponta da Lagoa dos Patos, água doce, certo? Quase todos os rios do Rio Grande do Sul desaguam na Lagoa dos Patos. E da Lagoa dos Patos eles vêm para o mar. A água da lagoa vem para o mar. Quando enche muito, quando tem uma cheia muito grande, a corrente fica muito forte, desloca o lodo que tem embaixo e joga esse lodo. Perdão, deixa eu voltar aqui. Joga esse lodo que é menos denso que a água do mar. Esse lodo vem boiando aqui pela água do mar e se deposita aqui e vai aterrando, aterrando, aterrando. E aí, aquilo que era 33 metros lá em 2000, perdão, de 1831, aquilo que era 33 metros, virou hoje 660 metros aqui, ó. 660 metros né, de medição aqui, né? Tem, só das dunas aqui para cá tem 220 metros. Olha só os tamanhos que são aqui. Tudo é grandioso aqui, né? A praia onde a gente fica tem 85 metros, tá bem? Então, realmente são dimensões impressionantes. E isso aqui tudo foi aterrado. Por isso que a água do Mar do Cassino é aquele chocolatão, aquilo ali é barro. Então eu disse, mas são grãozinhos de areia, sim, mas vai aterrando, vai aterrando, vai aterrando. E é exatamente isso que diz o artigo aqui, que os acréscimos formados sucessiva e imperceptivelmente por depósito. Então, aquele movimento natural, sim, mas nós vamos falar aí de 1831 até hoje, nós estamos falando aí, 1931 deu 100 anos, né? Nós estamos à beira dos 200 anos. São 200 anos da lama, do barro, daquela areiazinha que vai aterrando, vai aterrando, vai aterrando. E aí fica a pergunta: a quem pertence o aterro? A resposta é simples: ao dono da propriedade ribeirinha. Quem era o proprietário da propriedade ribeirinha? A Marinha. Então é por isso que essa dimensão toda, que tudo isso aqui é terreno de Marinha. A quantidade de casa. E aí, tu vê aqui, ó, principalmente nessa imagem, foi por isso que eu separei ela. Se tu olhar o cassino, na parte que não é terreno de Marinha, ele tem uma largura, olha aqui, ó, vem daqui até aqui, ó, tá? É mais estreito, né? Quando chega no terreno de Marinha aqui, que é a Avenida Atlântica, essa aqui, né, que leva até lá pro porto e coisa, olha como ele cresce para os lados aqui, ó, certo? Então nós temos aqui terreno de Marinha, que já passa a Querência, você vem para cá, Querência já é quase centro, né? Aqui, né? Então aqui você vem para cá, tudo isso aqui é terreno de Marinha. Aqui também, para o outro lado também, ó, onde cresce mais, né? Então nós temos aqui toda essa área de terreno de Marinha, que as pessoas que moram ali, a gente já expliquei isso para vocês, são portadores de direitos reais sobre coisas alheias, né? Então esse é um exemplo de aterro natural. Esse é o legítimo aluvião. É o legítimo. Mas a regra que vale para o aterro natural vale também para o aterro artificial. Eu peguei essa imagem aqui do final da década de 70, isso aqui é Porto Alegre. Aqui está o Beira-Rio. E aqui está o Guaíba. Só tu olhar aqui, ó, dá bem para ver. Por que ele é chamado de Beira-Rio? A imagem fala por si, né? Ele foi construído na beira do rio. Fizeram um aterro aqui, ó, fizeram um aterro, e ele foi construído na beira do rio. E ele era beira-rio mesmo. Isso aqui final da década de 70, um pouco antes da inauguração. Acho que ele estava em construção aqui ainda. Tá bem para vocês verem a proximidade do Guaíba. Tudo isso aqui era o Guaíba. Agora olhem a imagem já mais recente, né? Olha o aterro aqui. E aí vem a pergunta: de quem é o aterro? Vou responder de novo, mesma coisa. Do dono da propriedade ribeirinha. Se era do Beira-Rio, né? Quando tu faz o aterro, mais aqui, ó, aqui, e tem mais para cá também, né? Que não tá na imagem aqui, certo? Todo esse parque aqui que tem ali também, tudo isso aqui é aterro, né? Mas esse aterro aqui pertence ao Inter, né? Pertence ao clube, porque ele era o dono
da propriedade ribeirinha, quando tu aterrou, ele fica de dono do acessório. Só que aqui, cuidado, cuidado, isso aqui não foi natural, isso não foi o movimento das águas, isso aqui foi o ser humano que, que promoveu esse aterro. Assim como, talvez, um dos mais lindos, né, que quem conhece Dubai, né, isso aqui é aterro, ó, só que aqui fizeram com desenhozinho, né, olha só que loucura, isso aqui, cada asa, cada folha dessas do coqueiro aqui em Dubai é um condomínio, tá? E olha só a grandiosidade da construção, dá para ver isso aqui da Lua, né? Então é impressionante. Aqui está a cidade de Dubai e aqui está isso aqui que foi feito pelo ser humano. É aterro também, tá bem? Então o ser humano faz muito aterro. Nós temos outros aterros famosos, no caso no mundo, né? Que é o caso da praia de Copacabana, é um aterro. Né? Nós temos também a Beira-Mar Norte, lá em Florianópolis, e Aterro do Flamengo. Né? Eu sempre digo assim que eu conheci Copacabana, e Copacabana, tu dá 2, 3 passos, já não dá mais pé, né? Fica fundo muito rápido, né? A praia não é como as nossas, que tu chega ali no cassino, que chega a andar, sei lá, 50 metros dentro do mar e a água tá no joelho, né? Ali não, ali tu dá 3 passos, já não dá mais pé, já dá 3 metros de fundura. E aí a explicação que me deram é essa, porque é um aterro, no caso, né? Eles cresceram a cidade para cima do mar. Então, quando tu entra ali no mar, já é a fundura, já no caso, né? Nós vamos fazer uma pausa aqui no vídeo para ele não ficar muito grande. Eu queria fazer um vídeo só, mas vai ficar meio difícil. Vamos fazer uma pausinha aqui, então.